agora, Fábrica de Podcast. Um canal especialista em gravação que vai ajudar você a montar seu podcast, seguindo os padrões das plataformas. E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tá começando agora mais um episódio da Fábrica de Podcast. E hoje o assunto vai ser muito legal, gente. Vou conversar aqui com uma cliente minha. Ela tem um podcast aqui com a gente, ela e a filha dela, a Isa. E a Isa é muito fofinha, guti-guti, assim, dá vontade de apertar, sabe? Depois vocês precisam ouvir. É o Jornal da Criança. Eu vou falar aqui com a Viviane e o assunto hoje vai ser daqui a pouquinho, depois da vinheta eu falo. Fábrica de Podcast. Propague suas ideias. Hoje o assunto vai ser motorhome. Eu vou falar com a Viviane. Tudo bem, Viviane? Tudo jóia, Alex. E você? Ah, eu tô bem, graças a Deus. Apesar dessa loucura, dessa pandemia que não acaba, né? Mas eu acho que a pandemia teve seu lado positivo, né? A gente ficou mais próximo da família. Sim, né? sim. Aprendemos a gostar de ficar em casa. Com certeza. A olhar pra dentro, exatamente, né? Também. Agora eu acho que deve ter algumas cervejas batizadas com vacina aí, porque tem um pessoal aí que não tá preocupado mais não, né? Ah, com certeza. Você viu aí o último feriado agora, dia 12 de outubro? É, impressionante. É verdade. Né? Impressionante. Mas e aí, Viviane, como é que você tá? Como é que a Isa tá? Fala um pouquinho pra gente primeiro sobre o Jornal da Criança, como que surgiu essa ideia? Você é jornalista, não é isso? Isso, eu sou jornalista, formada já há mais de 25 anos, e a minha experiência aí profunda em jornalismo, né, é relacionada à televisão. E foi lá que eu aprendi a linguagem coloquial, e eu acho que é através dessa linguagem coloquial que eu consegui me aventurar aí dentro do Jornal da Criança, né? Eu consegui chegar com uma mensagem mais resumida para o leitor entre 6 e 11 anos. Uhum. E daí surgiu a ideia, né? não apenas trazer o conteúdo online, assim como também impresso. Eu falei, poxa, por que não um podcast? Uhum. E você já tinha ideia do podcast infantil, né, de um jornal infantil, ou a sua filha foi inspiração para isso? Na verdade, eu não conhecia podcast infantil, né? Eu tinha vontade de transformar o online e o impresso em podcast, porque, afinal de contas, também quero transformar em YouTube, né? Eu quero atingir todas as plataformas. Mas não, sim. Eu imaginava algo diferente, que eu pudesse interagir com as crianças, elas pudessem entender e eu pudesse compartilhar com um número maior de crianças o que eu faço com a minha filha já no dia a dia. Sim. Eu converso muito com ela. Sim. Mas eu acho que eu fiz a pergunta invertida. O Jornal da Criança nasceu por causa da sua filha, foi inspirado nela, ou você já tinha a intenção de criar algo infantil, algo para criança, um jornal infantil? Ah, certo, agora sim. Eu tive essa ideia porque a minha filha, ela começou a ler um jornal direcionado para crianças e adolescentes, e daí esse jornal não estava bacana para ela não estava entendendo bulhufas, né, do que se falava ali nesse jornal. E daí eu comecei a traduzir para ela, não só para ela, mas como também para os amiguinhos da classe, e as amigas das amigas, e daí eu tive a ideia de colocar isso na internet. Vou fazer um blog, né, para compartilhar isso, e acabou que o blog, em 3 meses, ele acabou virando um portal de notícias. Em menos de um mês eu já conquistei a adoção de uma escola, e assim foi indo, né? Bacana demais. Gente, vocês têm que ouvir o podcast, depois tem que acessar o site Jornal da Criança e vocês têm que conhecer. Para você que tem filho aí pequeno, né, até a faixa etária é até o quê? Uns 10 anos, mais ou menos? Entre 6 e 11 anos. Na verdade, entre assim, 6 e 11. Primeiro ano a gente recomenda do primeiro ao 5º ano,
Mas nós temos leitores que começam de 4, porque os pais leem para as crianças, até 60. Porque eu já recebi de depoimento de vovós, de titios, de pai e mãe que adoram a nossa escrita. É muito bacana. E é muito agradável porque mãe e filha batendo um papo ali, né? Exatamente. Eu vejo que vocês são muito soltas e muito tranquilas. Bom, eu gosto muito e eu gostaria que você falasse da sua experiência com a gente, com a Fábrica de Podcast, o que você acha do nosso trabalho aqui, da nossa edição, como que você conheceu a gente, pode citar o pessoal lá da Escola do Podcast. Olha, em primeiro lugar é sensacional trabalhar com você, Alex, eu acho que é muito importante essa sinergia, né? Sim, com certeza. E assim, é muito bacana porque o que eu peço pra você, eu não preciso de muito pra você entender, né? Eu adoro a sua edição, você dá vida ao podcast, né? Sem o seu trabalho, não teria o podcast do Jornal da Criança, com certeza. Eu fico feliz e eu vou te contar um segredinho, tá? Eu tenho editores, né, aqui, pessoas que editam podcasts pra mim, e eu separo alguns podcasts que eu tenho ali uma atenção maior para editar e o seu é um deles. Que legal, que bacana, eu fico muito feliz. Porque, na verdade, o que acontece? Os meus editores são treinados, eles estudaram para isso, sabem fazer uma edição, sabem trabalhar com DAW, seguem os meus padrões, porque a gente precisa de um padrão, mas nem todos têm uma sensibilidade artística, não é? E para alguns podcasts a gente precisa dessa sensibilidade para a gente saber o que fazer nesse episódio, né? Igual você às vezes pede para a gente colocar um barulhinho de um riso, um bichinho, mas em alguns momentos eu coloco por conta própria, né? Porque eu percebi que cabia alguma coisa ali, que vale a pena investir nisso, né? Então é por isso que eu mesmo faço questão de editar. Eu tenho algumas clientes aqui que eu falo com elas e que eu faço isso também. Tem a Maristela, do Mil em Rama, lá de Petrópolis. Tem duas clientes, uma que está em Belo Horizonte, outra está em São Paulo, que o podcast chama Assunto para Outro Dia também, se eu faço questão de eu mesmo editar. E por aí vai, né? Bom, o assunto aqui hoje não é o Jornal da Criança, mas aproveitamos para falar sobre o que a gente não poderia deixar passar isso, sem dúvida, não é? Mas o assunto hoje é motorhome. E por que motorhome, hein, Viviane? Por que o assunto hoje é motorhome? Me fala. Então, um dia depois que o Alex editou esse último episódio do Jornal da Criança, edição de outubro de 2020, eu escutei uma mensagem dele, eu falei, olha, ele vai me dar algum toque, alguma coisa que ele não gostou, que ele gostou demais, eu fiquei curiosa, ele falou, olha, eu preciso saber um pouco mais sobre os seus tios que são motorhomeiros. Então agora eu vou contar. Na edição do Mundo, do Jornal da Criança, dessa de outubro, teve uma das matérias que a gente fala sobre os voos cênicos e os motorhomes, que viraram moda, né, no mundo afora, né? Os voos cênicos, principalmente na Ásia, Austrália, e os motorhomes na Europa. E eu busquei uma pesquisa apontando aí que a Federação Europeia de Motorhomes confirmou o aumento de aluguéis desse tipo de transporte em agosto de 2020. Né? E eu tinha que buscar alguém que fizesse essa viagem. Eu falei, poxa, eu vou falar com os meus tios, Tiliana e Arnaldo, que são as melhores pessoas, né? Afinal de contas, eles estão mais de 30 anos na estrada, todos os anos eles vão à Europa e já conheceram a Europa praticamente inteira, né? Meu sonho de consumo. Infelizmente não consegui me estender muito nessa matéria para eles, mas ela falou que ela teve um parágrafo de fama no Jornal da Criança. Com certeza. Né? Mas eles moram no Brasil e eles vão esporadicamente para a Europa, tem um motorhome ancorado lá e alguém toma conta, acredito, né? E aí chegam lá, entram no motorhome e não utilizam hotel. Só motorhome. Nada. Acho que há uns 10, 15 anos atrás, eles usavam como base do motorhome em Frankfurt, na Alemanha. E depois eles mudaram, se eu não me engano, eles estão em Lisboa, né? E quando eu viajei com eles, eles tinham como base Frankfurt. Tanto que quando eu cheguei na Europa, eu cheguei, né, em Frankfurt, eles me buscaram. E daí a gente partiu para uma viagem encantadora aí, Europa afora, né?
Agora, é justamente sobre essa viagem que eu quero conversar com você. Bacana. E agora eles estão com a base em Portugal, então eles chegam, na verdade, assim, é um lugar que apenas é o estacionamento do motorhome. Eu acho que tem alguém que faz alguma coisa esporádica de higienização, mas com relação à parte estrutural, do lado de fora, né? Combustível, tudo isso, óleo, né, manutenção. Mas dentro do motorhome a casinha fica fechada. E quem abre é minha tia só quando chega. Que legal, que barato. O meu sonho de consumo é ter um motorhome. Inclusive eu já estou cotando, já estou verificando. É claro que é algo caro, né? E assim, eu preciso pensar também que a gente tem que sustentá-lo, né? Ter uma garagem para ele e tudo mais. Não fica barato, mas assim, eu tenho vontade demais de parar assim, vamos ficar 30 dias viajando? Vamos, entra pro motorhome, tem uma internet móvel lá dentro, vou trabalhar dentro do motorhome, vamos embora, né? E bota o pessoal para trabalhar para mim também, né? O virtual, e aí a gente seguir viagem aí, de repente até subir os Estados Unidos de motorhome, que esses dias eu tava vendo no YouTube, tem gente que faz isso, é muito legal. Bom, é uma aventura, hein? Agora, os seus tios estão no Brasil atualmente por conta da pandemia, não é? Sim, sim. Sim. Todo ano eles fazem essa viagem, esse ano eles adiaram por conta da pandemia, não é isso? Exatamente. Todos os anos eles fazem. Inclusive, eles não só não foram viajar, como também estão dentro de casa. A primeira vez que eles colocaram o nariz praticamente para fora foi esse final de semana que a gente reuniu a família. No sítio da família, né? No sítio do meu esposo. E daí a gente comeu um churrasco gostoso, conversamos, matamos a saudade, sem abraço, sem beijo. Não, todo mundo de máscara. Sim. Esse final de semana eu precisei ver meus pais também, que eu perdi o meu avô e tal, e a gente também, só de máscara e com contatos mais distantes, né? A gente tem que ter consciência com relação a isso, né? Porque o vírus está aí. E, gente, este episódio, sim, está sendo gravado em meio à pandemia do coronavírus. Para você que vai ouvir aí daqui a algum tempo, anos talvez, não é? É bom que fique registrado isso. Ô, Viviane, agora me conta. Foi em 2005 que você foi com os seus tios passear de motorhome pela Europa? Isso, foi em 2005. Na época eu trabalhava na Globo e engana-se quem acha que eu recebia muito bem naquela época, apesar do prestígio que eu tinha por ser repórter. E eu morava sozinha, né? Tinha todos os custos de uma casa, né? Convênio médico, alimentação, né? E tudo mais. E daí eu juntei o valor da passagem para seguir essa viagem com os meus tios. E eu lembro que foi a primeira viagem que eu fiz sozinha de avião, né? Foram horas. Foi muito emocionante, fui ouvindo música, assim, super feliz. E quando eu cheguei lá, fui super bem recebida pelos dois no aeroporto. E foi uma experiência, assim, encantadora, né? Porque eu acompanhava a viagem deles pelas fotos, né? Na época não existia WhatsApp ou FaceTime para você mostrar na hora, em tempo real. Né? Então eram só fotos. 2005 era uma época antecessora aos smartphones, né? Os smartphones de fato nasceram com a chegada do iPhone em 2007, né? Exato. E então foi uma viagem encantadora. Eu lembro que eu achava que o motorhome por dentro era muito maior. Mas não, é pequenininho, né? Porque você vê os ângulos das fotos, você acha que é uma casa. Lógico que tem motorhomes enormes, né? Com uma estrutura maior. Claro. Mas assim, era um excelente motorhome. E o motorhome deles agora não é o mesmo, eles trocaram. Mas continua o mesmo padrão. É uma cama, que fica a cama deles de casal, que fica em cima da cabine. Né? Eles sobem com uma escadinha, na cama com uma escadinha. Meu tio tem mais de 80 anos, né? Ele tem um pique bom pra subir essa escadinha. E eu dormia numa cama que era como se fosse uma bicama, que é um sofá-cama, na verdade, ali, né? Durante o dia ele é um sofá. É aquele sofá e mesa que vira uma cama, não é isso? Não, nesse caso era só um sofá-cama mesmo. Era só um sofá mesmo. Porque a mesa, ela tinha... Também tinha uma mesa embaixo, tinha o sofá da mesa, que eram as refeições, né? Do almoço, jantar e café da manhã.
Também tinha uma cama, mas não, eles usam, por exemplo, se vão dormir 2 pessoas ali junto com eles, né? Entendi. Mas geralmente, pelo que eu sei, eles não costumam fazer isso. Eles fazem a viagem os 2 e sempre levam uma pessoa a mais no máximo. Pra ficar mais confortável, né? Porque o banheiro do motorhome é pequenininho também, né? Sim, sim. Por incrível que pareça, eu tenho um sonho de ter um motorhome. Eu sou fascinado, mas eu nunca entrei dentro de um motorhome. Inclusive, esse final de semana, não, ontem, indo a São João del Rei, eu encontrei com 2, porque no Brasil também está começando, até a pandemia também trouxe essa tendência, e no Brasil está crescendo também. Eu encontrei com um micro-ônibus vindo para cá e encontrei com uma van na minha frente. Eu tenho vontade de ter uma van que eu acho que você vai em qualquer canto com ela. Mas eu imagino que não deve ser deve ser muito exprimido, né? Muito apertado, e tem que se adaptar a isso. É pensar assim, é um quartinho de hotel você tem ali. Agora, o pessoal consegue colocar um banheiro, uma sala... numa Sprinter 515, dá para pôr banheiro, fazer uma sala, dá pra ter um quarto, dá pra ter lavadora de roupa, dá pra ter isso tudo. Nossa, eu nunca vi isso, que genial. Energia muito interessante, sabe? Mas você tem que pensar no custo, né? Se vale a pena você produzir uma do que comprar uma pronta, né? Bom, a questão de produzir um motorhome é que quando a gente cria, né? A gente precisa... pegar uma planta, pesquisar bastante, e se a gente não colocar, por exemplo, produtos importados ali dentro, né, próprio para motorhome, esse motorhome ele não vai ter tanta qualidade assim, porque os móveis de motorhome eles são diferentes. Você pega ali uma fechadura, ela tem que travar, não é? Você tem que... o banheiro de um motorhome, né, eles chamam o vaso de porta-pote, se não me engano, e ele é bem diferente de um vaso tradicional. Então, se a gente construir, tem que ser com essa pegada. E para ter essa pegada, a gente precisa ir atrás de uma empresa credenciada, uma empresa que vai saber fazer esse trabalho, né? Eu acho que o custo não vai ser baixo, não, hein? Não é baixo. Hoje é muito alto. Mas aqui, me fala uma coisa. Vamos falar sobre você, sobre sua viagem. O que mais te marcou? O que te surpreendeu? O que foi assim... Falar assim, nossa, que maravilha viajar nesse motorhome. O que te causou essa sensação? Foi o motorhome em si? Foi um local? Foi a possibilidade de parar, por exemplo, numa praia e dormir lá? O que foi surpreendente para você? Exatamente isso que você falou, parar no lugar que você queria tanto conhecer e dormir lá. E no dia seguinte legal. Você acordar... pegar a estrada e chegar em outro lugar que você também sonhava muito conhecer. Então, assim, a gente se sente livre no motorhome, né? Mas você não depende de pegar avião, ou um trem, né? Um ônibus ou um carro, não depende de nada. Você já está na sua própria casa, você desloca ela para onde você quiser. E você está ali no conforto, né? Enquanto você... eu como passageira, né? Que meu tio é o piloto... Então eu só ficava observando do lado de fora da janela. Né? Então eu pude contemplar toda a paisagem, todos os detalhes. A minha tia, como copilota, ela parecia uma guia turística, porque ela conhecia tudo. Que legal. Então, que barato. E daí ela por onde a gente ia passando, ela ia contando a história de cada lugar, e ela percebeu que eu me interessava, alguma coisa a mais. Ela falava, nós vamos dar uma paradinha aqui. E de repente a gente mudava de rumo, né? Entrava naquela cidadezinha, porque ela percebia que eu tinha gostado, me interessado. E daí a gente ia vasculhar ali aquela informação que ela tinha me contado sobre a história daquele lugar. E foi assim quando a gente passou pelos rios Mosel e Sena, né? Que é ali a divisa da Alemanha com a França, se não me engano. Acho que é isso, não sei se estou falando besteira. Que o Mosel e o Sena, que eles fazem na curva, faz um cotovelo, né? Que é um lugar recheado de castelos. E daí a gente foi explorar essa região, que na verdade não estava muito no cronograma, mas foi uma coisa que me encantou muito, né? E assim, por exemplo, quando eu cheguei a Paris, eu pensei que eu fosse ficar, uau, Paris. Mas eu fiquei decepcionada. Já me falaram isso, eu nunca fui a Paris não, mas já me falaram que é decepcionante, né?
É porque os filmes mostram aquilo tudo com muito glamour, né? Torre Eiffel e tudo. E eu já ouvi falar que tem até uns ratinhos andando pela rua e tudo mais. Sim. Não é à toa que lançaram Ratatouille, né? Não, sim, com certeza. Mas assim, é uma confusão ali o trânsito de Paris. É um absurdo, assim, parece que eles não sei se agora melhorou, mas em 2005 era uma confusão, parecia que não existia semáforo. Eles vão passando, vão cruzando, buzina, né? Entendi. E é uma alimentação extremamente cara, né? Como eu te disse, eu fui com dinheiro contadinho na época, né? E assim, uma coisa que eu fiquei um pouco chateada é porque eu falava inglês, né? Então, a minha inexperiência, quando eles me deixavam interagir sozinha, né? Eles não ficavam grudados comigo o tempo todo. Tá, Vivi, vai lá, peça um café, vai lá, faça alguma coisa. Eu queria, né, fazer isso, até mesmo para exercitar o meu inglês. E eu fui fazer isso na França, não foi bacana. Já fui falar que é complicado também. Eles ou você fala francês ou fala qualquer outra língua, menos o inglês, não é isso? Ô Viviana, eu quero saber se vocês dormiam só em camping, em estruturas para motorhome, ou vocês dormiam na rua? Encostava lá numa praça, vamos dormir aqui? Ou não? Tinha que ser em lugar estruturado para motorhome? Lugar estruturado para motorhome. Em primeiro lugar, com relação à segurança, porque apesar de você estar na Europa, também acontecem assaltos e crimes, né? Sim. Então, quando você fica num camping, você tem estrutura, né? É um estacionamento. E o principal da estrutura do camping é o apoio que você tem de água, né? Abastecimento de água, de limpeza. Né? Geralmente os campings, não, todos os campings têm um vestiário enorme, com uma estrutura muito boa de banheiros, assim. Que legal. Eu não conheço aqui como é que são os campings no Brasil, mas assim, eu ouvi falar que não tem nem comparação com os campings da Europa. Sim, eu imagino. Porque assim, um banheiro... Você vai num hotel de 4, 5 estrelas, é a mesma coisa que o banheiro do camping da Europa. Né? Então, assim, meus tios, como eles viajam há mais de 30 anos, né? Eles sabem os lugares que eles devem ficar e não ficar, né? Então, eles procuram sempre... Geralmente quem pratica, né, esse tipo de coisa, parece que tem até um aplicativo de motorhomeiros e tudo que eles se comunicam, que um dá dica pro outro. É como se fosse um Waze dos motorhomeiros. Eu ainda não tenho esse aplicativo porque eu não tenho motorhome. Mas quando eu tiver, com certeza eu vou ter. E com relação... Olha, então, deixa eu te contar aqui, ó. Eles não estão viajando agora, mas eles adoram acompanhar a viagem de 2 casais de motorhomeiros, que são canais do YouTube, tá? É Travel and Share, e outra é Couple Fitness Food. Tá, vou anotar, que depois você me passa que eu posso até colocar esses links aí. E os seus tios têm canal também no YouTube? Não tem. Tá. Bom, você se sentia segura dentro do motorhome? À noite eu ficava com um pouco de medo. Mesmo num camping lá no... Mas como eu estava com os meus tios, e meu tio tem muita experiência, né? Então eu não... Eu acabava dormindo em paz, né? Mas assim, dava um pouco de frio na barriga, te confesso que dava. Porque assim, do lado de fora é tudo escuro, né? Então eu fiquei, por exemplo, eu dormi à margem do Rio Sena. Entendi. Né? Então assim, é bem à margem mesmo que eu estava. O camping ele fica à margem, então... Eu só não consegui chegar ao rio porque estava à noite, mas eu via todo o matagal que estava na minha frente. Eu sabia que do outro lado estava o rio. Entendi. Então, assim, na praia também é a mesma situação, né? A única vez que a gente dormiu na rua foi em Frankfurt, mas foi em frente à casa de um casal de amigos dos meus tios. Tinha uma certa estrutura, né? Total. Total, e é um lugar assim, tranquilo, a casa ela não tem muro, né? As casas da rua toda não tinham muro. Mas vocês dormiram no motorhome mesmo assim ou na casa dos amigos? No motorhome. Então foi uma experiência interessante, né? Sim, sim. E você chegou a sentir frio ou calor dentro do motorhome? Foi super aconchegante. Até a cama era gostosa. A cama, o café da manhã, porque o café da manhã quem prepara é a gente, né? No caso, a minha tia que tomou todos esses cuidados, então... É gostoso que você experimenta também os sabores de cada região, né? Sim, com certeza. Eu acho. Isso que é gostoso. Então, assim,
Até hoje, quando ela vai, eu falo assim, tia, traz aquele cereal matinal pra mim, que eu adorei de lá. Que era um supermercadinho que tinha lá numa cidade da França, e que, assim, talvez não é como uns sucrilhos nossos da vida, né? Mas era um que eu tinha gostado muito e me encantado. Então, assim, você tem a oportunidade de comprar nos supermercados de lugares que você normalmente não compraria. Não sei, aqui uma viagem no Brasil talvez não mude tanto, né? Mas uma viagem no exterior você vai sentir bastante a diferença dos sabores. Ah, com certeza, sem dúvida, né? Até tem os terroirs, né? É usado muito para vinhos, né? Mas eu acho que terroir ele tem que ser usado também para o café, para chás, né? Porque tem o clima da micro-região, né? De cada local. Tem, por exemplo, você pega lá a região ali de Portugal, a região verde ali, né, que tem os vinhos verdes. Os vinhos verdes, eles são frutados, eles são refrescantes, diferente de outros vinhos que estão em outra micro-região, né? Então, acho que a Europa tem muito disso, né? Cada pedacinho dela gera um sabor, né? Acho que para cada... Eu conheci as caves de vinho ali da França, a região de Veuve-Clicquot, fizemos degustação, entramos dentro das caves, é um gelo danado, mas é uma experiência deliciosa. Se fosse para você repetir essa experiência hoje, você repetiria? Viajar de motorhome? Ah, sim, com certeza. Mas só na Europa, ou se falasse, vamos andar pro Brasil um pouquinho também, você iria? Ou no Brasil você ficaria com um pouquinho mais de medo? Eu ficaria com um pouquinho mais de medo, eu acho que eu não faria aqui no Brasil. Mas nem no sul do país, onde tem mais estrutura? Não, também não. Eu não acho que lá tem estrutura suficiente para motorhome. Eu tenho um pouquinho de medo, sabe? Entendi. Eu tenho um pouquinho de medo, um pouco de receio. Já na Europa eu tinha, mas de que dirá aqui no Brasil? Eu não sei, pode ser preconceito da minha parte também, né? Às vezes uma falta de conhecimento. Acho que nem chega a ser um preconceito. Justamente por não saber, né? E de fato, infelizmente, o Brasil, ele peca muito na segurança e a gente fica assim, com medo e com o pé atrás né, de fazer certas coisas aqui, né? Ah, com certeza. Mas olha, eu faria muito essa viagem, inclusive eu quero fazer, mas eu queria conhecer um lado da Europa que eu ainda não conheci, queria Europa Oriental, eu teria muita vontade de explorar esses lados. Com certeza. Teve algum perrengue que você passou lá no motorhome? Tiveram algum contratempo que você se lembre? No motorhome não, mas em uma das paradas do motorhome eu tive. Foi uma situação assim, eu fiquei preocupada, meu tio também, eu fui sozinha comprar algum tipo de alimento e daí ele percebeu que estavam me olhando demais. Ele não chegou a me contar para não ficar nervosa, né? Daí ele me seguiu. E só que quando ele me seguiu, passou um tempo, eu percebi que eu estava sendo seguida mesmo. E, bom, eu espantei qualquer pessoa ali, porque eu dei um grito de pânico naquela hora. Todo mundo saiu correndo. Melhor coisa a se fazer. Eu estou aqui. Ele falou, eu estou aqui. Ele já tava de prontidão ali. Então, pra te contar que, assim, insegurança a gente vai ter em qualquer lugar do mundo. A gente precisa estar sempre muito atento. Com certeza. Eu passei por uma situação assim lá fora, que a gente imagina que isso não fosse acontecer, mas aconteceu. E assim, não foi nada de grave, na verdade não aconteceu nada, né? Porque todos nós estávamos atentos. Né? Eu, no começo eu estava desatenta, mas antes de se aproximarem perto de mim e de me abordarem, eu já percebi e já gritei, né? E meu tio já estava atento antes com o olhar, logo antes de tudo começar, ele já estava me acompanhando, eu estava por perto. Mas assim, sempre tem que ter muita atenção, porque você tá num lugar estranho, né? Com certeza. Mas isso não atrapalhou a sua viagem, você não perdeu o clima por causa disso, né? Não, de forma alguma. De forma alguma. E foi uma situação, por exemplo, isso que é importante você saber por onde você anda. Por esse meu motivo que o meu tio, ele estava me acompanhando com os olhos quando eu me distanciei. Porque ele sabia que aquele local não tinha uma fama muito agradável. Ah, tá. Mas foi uma necessidade que a gente tinha que parar e a gente parou, falou, não, vamos, né? Claro. Então, mas é porque ele sabia, né? Se ele não soubesse, talvez a gente pudesse ter enfrentado algum tipo de problema. Por isso que é muito importante, antes de você fazer uma viagem, né? Programar essa viagem, pesquisar bastante, conversar com quem conhece, com quem já fez o caminho.
Pegar dicas das paradas, isso é muito importante, né? Dos lugares que vão te dar suporte, que o estacionamento mesmo do motorhome, né? Porque tem que ter uma base, né? Tem um lugar para te dar todo o respaldo para você ficar com conforto e segurança. Sim. Ô, gente, é o seguinte, olha, tem uns gritinhos aí atrás de vez em quando, que é da Isa, né? A gente ouve aí. Mas a Isa é muito fofinha, então não reparem com isso, porque é muito, muito legal. Inclusive, ela está participando de fundo aí. Legal. A trilha sonora da Isa. A trilha sonora da fábrica de podcast. Ô, Viviane, mas foi muito bom falar com você sobre isso. É um assunto que me deixa assim, muito fascinado. Quando você disse para mim que teve a experiência de viajar, eu falei, não, a gente tem que transformar isso num podcast para o pessoal ficar sabendo aí, não é, a experiência de se viajar no motorhome. E eu tenho muita vontade de comprar um motorhome. Mas eu vou fazer só mais uma perguntinha, que é sobre tomar banho no motorhome. É porque o pessoal pensa que tem muita fartura de água, né, e tudo, e eu acho que assim, deve ser um banho de gato, né? Ai, Alex, eu vou te falar que eu nunca tomei banho no motorhome. Ah, você não tomou não? Você só tomava nos campings? Só. Porque é banheiro 5 estrelas, né? Pra quê, né? Chuveirão gostoso, mas aí tem a restrição da água também. Sim. Você paga sua água por moeda. Você coloca lá o dólar, o euro, né? O euro, você coloca 1 euro, te dá tantos minutos de banho. Acho que 1 euro te dá 3 minutos de banho. Eu não vou saber fazer a conta certa agora, que afinal de contas eu fui em 2005, né? Não sei quanto que tá o valor da água ali, do banho pra eles. E quando você tá viajando de motorhome, dá pra levantar e ir lá pegar um cafezinho? Enquanto ele tá andando, não, né? Não, um cafezinho não dá. Mas dá pra tomar uma água, dá pra usar o banheiro, dá pra fazer toma na garrafinha de água, né? Melhor você tomar numa garrafinha de água, evitar, né, o copo nessa hora. Sim. Mas dá, quando você para, você toma aquele baita café, você pode fazer uma mesa farta com pães, com frios, com frutas. Bacana. Fazer uma ceia gostosa, fazer um brinde, dá pra fazer o que quiser. Na sua casa, né? É a sua casa. Bom, nós vamos encerrar por aqui. Antes disso, você tem algo mais que gostaria de falar a respeito? Olha, é um prazer imenso aí estar contando um pouquinho dessa minha história aí da minha viagem de motorhome. E eu espero trazer outros assuntos aí que vão te deixar interessado, que a gente devia tratar do Jornal da Criança e a gente poder bater outros papos. Com certeza, não, mas muito legal. Não, essa é só a primeira conversa nossa aqui, tá? Isso ainda vai render muito. Bacana. Gente, acessem lá, jornaldacriança.com.br. Isso. Né? E lá o pessoal fica. Lá eles vão ter uma degustação do jornal, não é isso? Quando você entra no portal de notícias, logo que você se interessa em ler qualquer matéria, você clica, não consegue ler, porque é exclusivo aos assinantes. Sim. Mas ali tem a opção de fazer um cadastro gratuito de 15 dias para conhecer o nosso conteúdo. A assinatura online, ela tem um custo baixíssimo, na minha opinião, né? São R$86 o anual, que pode ser parcelado até em 8 vezes. É um pouquinho mais salgada a impresso mais online, porque tem o custo do frete, né? Que é individual. Mas a gente tem aí um segredinho para contar para as escolas interessadas em adotar o jornal para 2020, as escolas que ficam fora da capital. A gente arrumou um jeito de não cobrar o frete, quando são mais de 30 assinaturas. Legal demais, muito bacana, Viviane. Viviane, muito obrigado pela sua conversa, tá? Obrigado por você se dispor, né? Emprestar um pouquinho do seu tempo aqui, porque eu sei que tempo é precioso. Ao invés de cuidar da família, aí você tá falando comigo aqui um pouquinho sobre motorhome. E a gente volta a se falar qualquer dia desses. E daqui a alguns dias estarei editando, né, o novo episódio do Jornal da Criança para novembro, tá bom? Com certeza, tá joia. Foi um prazerzão, muito obrigado pela conversa, tá? Prazer todo meu, Alex. Gente, então nós estamos ficando por aqui. Eu falei com a Viviane do Jornal da Criança, uma conversa muito legal sobre motorhome.
e eu volto na semana que vem. Lembrando que se você acessar afabricadepodcast.com.br, você fica sabendo como montar o seu podcast, tá? Eu te dou toda aquela força, é claro, né? A gente edita, masteriza e de gorjeta ainda cria o canal e publica os episódios lá para você. Forte abraço, a gente se fala na semana que vem. Tchau! Você ouviu Fábrica de Podcast. Você conta a história e nós fazemos o som. Te espero no próximo episódio.